Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, sexta-feira, dia 6 de dezembro. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do Notícia de Frente, o professor Lorenberg Alves e Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Bom dia, telespectador e telespectadora. Bom dia, professor Lorenberg Alves. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. A gente começa a Notícia de Frente desta sexta-feira destacando o seguinte, que a Câmara Federal aprova uma versão desidratada do pacote anticrime de Sérgio Moro. E aí o texto base foi aprovado por 408 votos a favor, 9 contrários e 2 abstenções. Agora, a Câmara apreciará os destaques do projeto. 2 pontos considerados cruciais: a prisão após a condenação em segunda instância e o trecho que ampliava o excludente de licitude tratado por políticos como licença para matar não foram aprovados. O texto base, como eu falei agora há pouco aqui, foi aprovado por mais de 400 deputados. Mas, portanto, mais uma derrota para aquele que seria o super-ministro de Jair Bolsonaro. Lúcio, eu, com todas as vênias possíveis da imprensa nacional, essa é a leitura da imprensa nacional, eu acho que a imprensa nacional está profundamente equivocada. Graças a Deus existe democracia e graças a Deus tem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional votou extraordinariamente bem. E o próprio... Mesmo excluindo aí a prisão de segunda instância? Não, isso ficou para outro instante. Ele tirou desse projeto. É porque já há uma negociação no Congresso Nacional de que a prisão em segunda instância vai ser votada na mudança do Código de Processo Penal no Senado e na emenda constitucional na Câmara dos Deputados. Então, eles não estão excluindo a questão da prisão em segunda instância. E os deputados têm uma espada de Damocles na cabeça. Eles vão aprovar a prisão em segunda instância. Tem eleição ano que vem, gente. Eles vão aprovar a eleição em segunda instância. Ponto 1. Ponto 2. Fez muito bem a Câmara dos Deputados em proibir essa licença para matar. Não, aí tudo bem. Aí praticamente todo mundo concorda com isso. Isso está sendo colocado como derrota do Moro. Ótimo que o Moro tenha sido derrotado nisso. Mas teve uma derrota lá, Antero. Teve Qual? uma derrota para ele. Da Pliaberg? É essa daí, né? Que daria a possibilidade de acusados confessarem crimes em troca de uma pena menor. Né? Tá. Aliás, na prática, não é? Tem muito bandido do colarinho branco que confessa crime e tem quase que pena nenhuma, né? Lúcio, pelo menos na cadeia, não, né? Mais uma que eu estou apoiando a Câmara dos Deputados. Porque o que é esse mecanismo do plia... eu não sei falar inglês, Pliabergen. Por aí, É por aí. Né? Moro propunha uma versão do Pliaberg adotada nos Estados Unidos. Na verdade, aqui a gente, Esse mecanismo... a grosso modo, o que é uma barganha. Não, pior que isso. Esse mecanismo permite que o acusado faça um acordo com o Ministério Público, no qual se declara culpado em troca de vantagem. Ah, pelo amor de Deus, mais poder para o Ministério Público, chega! Mas já não é o que acontece na delação premiada? Não é no Ministério Público que o acusado vai lá negociar a colaboração dele? Tem que ser homologado. Aqui, nesse caso, não precisaria de homologação. Então, olha, ótimo. Ótimo que a Câmara dos Deputados tenha colocado um pé na porta. Aliás, o seguinte, veja bem, vamos pegar aqui as declarações do Moro, que a imprensa trata o Moro como tendo sido derrotado, etc e tal. Declarações do Moro no Twitter. Aspas. Avanços importantes. Congratulações aos deputados. Há necessidade de algumas mudanças no texto. Continuaremos dialogando com o Congresso Nacional para aprimorar o projeto de lei, escreveu Moro. Outra dele. Exaltou a aprovação de mudanças, como proibição de progressão de regime ao membro de crime organizado. É fantástico isso. Execução imediata dos vereditos do júri. Terminou o júri.
a soberania do tribunal do júri. O cidadão é condenado, vai imediatamente cumprir a pena. Agente policial disfarçado, regras mais duras no cumprimento de penas para condenados por crimes hediondos como resultado morte. E aumentou a pena mínima de 30 para 40 anos. Onde que houve um afrouxamento aqui? Não houve. Mas o próprio ministro Sérgio melhora. Moro, outra declaração do ministro Sérgio Moro é de que ele falou, olha, a Câmara poderia ter avançado mais. Ele queria assim, primeiro, eu não sei se é da convicção do Moro ou se é de uma convicção obediente do Moro, essa questão do excludente de licitude. Esse excludente de licitude é uma licença para a polícia matar, e a polícia tem matado pobres nesse país. Pobres. O caso agora lá de, como que é? Higienópolis, lá de São Paulo. 9 pessoas foram mortas num baile funk. Aí as pessoas falam, aí você liga nos programas policiais do Brasil inteiro, tá assim, bandidos, estavam lá no baile funk, cheirando cocaína, fumando maconha, etc e tal. E o Rock in Rio? Não cheira maconha, não cheira cocaína, nem fuma maconha no Rock in Rio. E as festas raves? Não cheira maconha, não cheira cocaína, nem fuma maconha nas festas raves do Brasil inteiro. Mas é que aí a classe média alta é dos brancos, não. Lá na periferia vai no cacete e na bala. Não dá, né? Não dá para ser como esse fez tipo de tratamento. Como fez a polícia de São Paulo. A polícia de João Dória. Exatamente. Então é o seguinte, e aí fica com excludente de licitude. Agora... As imagens são horrorosas ali. As pessoas iam passando por um funil e o policial com uma vara batendo em cada um que passava. Pelo amor de Deus, cara. Agora é o seguinte... Isso é diminuir a nossa inteligência. A nossa evolução, né? Diminuir a nossa evolução. Eu queria ouvir aqui... Por isso que eu digo, eu não sei se o Moro tem essa convicção, eu acredito que não tenha. O Moro, ao mandar isso com o projeto dele, está para ficar bem no popular, agradando o presidente Bolsonaro. Agora, isso é cabeça do Bolsonaro, não é do Moro, não. Agora eu quero ouvir a opinião do professor Lorenberg Alves e colocando um questionamento para que o senhor avalie. Professor, se este pacote anticrime do ministro Sérgio Moro tivesse sido tão bom para ele, teria mais de 400 votos dos senhores deputados. Porque é o seguinte, porque o que nós temos assistido... Foram 408 votos. Nós temos assistido aqui é o seguinte, aquilo que o ministro Sérgio Moro pensa em fazer... O pessoal vai lá e joga a casca de banana e tenta puxar o tapete. O que não é prova de que o Moro está certo e está todo mundo errado. Porque é o seguinte, a Câmara aprovou uma coisa que não estava no projeto do Moro. E aí a imprensa pega isso para dizer que é uma coisa contra. E, na minha opinião, é um avanço civilizatório. O que de moderno tem nesse projeto que foi aprovado, Lúcio? Só para o professor Lorenberg aí complementar e dar opinião. O que de moderníssimo tem? Sabe o que de moderníssimo tem? A instalação da dupla jurisdição. A instalação do juiz de instrução. O juiz ouve todos os investigados, ouve as testemunhas de defesa, ouve as testemunhas de acusação, prepara o processo. Um outro juiz que não participou do caminho investigatório senta lá para decidir. É muito mais autonomia, independência e tudo. É assim nos grandes países. Ou nós vamos acreditar que lá nos Estados Unidos a justiça funciona pior que aqui. Não funciona. Então tem muita coisa positiva. Claro, os deputados também não acertam 100%, mas acertaram bastante dessa vez. Mas Moro não foi desprestigiado aí? Lúcio, eu particularmente tenho a mesma leitura que o Antero acabou de ter. Eu não vi em nenhum momento derrota do Sérgio Moro neste projeto que ele mandou. Até porque um grupo de parlamentares, se me falha a memória, foram 16 parlamentares que compuseram uma comissão para analisar este projeto, que tem mais de 8 meses sendo analisado, acrescentou coisas ou melhorou redação de muitos itens
ali do Sérgio Moro, melhorou. Então trouxe benefícios ao projeto e não trouxe prejuízos. Eu, particularmente, sou partidário da ideia do que o Antero acabou de dizer, a respeito dessa excludente de licitude. Quando surgiu, na verdade, Antero, o Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, no 4º ou 5º mandato, porque ele ficou 6 mandatos lá, no 4º ou 5º mandato, ele entrou com um projeto muito parecido com isso. E foi rejeitado por inteiro o projeto. Agora, o Sérgio Moro aparece nesse projeto dele. Aliás, tem um projeto de lei do próprio presidente da República que ressuscita parte desse excludente licitude. Quer dizer, é muito mais uma pretensão do presidente da República do que necessariamente do ministro Sérgio Moro. Com relação à questão do Ministério Público, eu também sou a favor disso. É dar poder demais. Lúcio, numa democracia, os poderes são limitados e fiscalizados. No Brasil, por mais que todos nós queiramos trilhar ao caminho da democracia, nós não colocamos limites nas coisas. Veja, por exemplo, aquela lei de abuso de autoridade. Grande parte da sociedade foi contra. E quando, na verdade, era um benefício enorme para o conjunto da sociedade. Associava aquela lei de 1965, que, na verdade, nunca foi lei de abuso de autoridade, era lei de prevenção, de garantia, de preservar as autoridades e não de abuso de autoridade. Então, é preciso que nós tenhamos a clareza disso. E mais um outro detalhe. No Brasil, talvez seja, Lúcio, o país que mais lei tem. Nós temos leis, muitas leis, muito mais do que muitos outros países, mas tem um problema seríssimo no Brasil. Aliás, 2 problemas. A questão da aplicabilidade dessas leis. Essa é uma grande dificuldade. E uma segunda questão que deve ser colocada é da incapacidade, em muitos momentos, do judiciário fazer valer o conteúdo de cada uma dessas leis. Porque não é correto, amigo, mas não é correto mesmo você ter interpretações diferenciadas para um mesmo texto em português. Não é correto. E eu vou trazer um exemplo só, para a gente retomar aqui. O que diz o inciso 57 do artigo 5º da Constituição brasileira? Ele não fala em prisão, em nenhum instante, amigo. Fala em culpabilidade. Culpabilidade é muito diferente de prisão. No entanto, essa tese levantada foi utilizada ao longo de todo o período, a partir de 1988, a partir da Constituição de 1988, essa tese foi levantada por todos os advogados penalistas e eles evitaram que o seu cliente fosse mandado para a cadeia, usando exatamente uma interpretação, a meu juízo, equivocada deste inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Então, é bom a gente observar tudo isso e analisar, porque, mas fulano de tal não é advogado, não é bacharel em direito, mas ele conhece a língua portuguesa. Então, se todos nós conhecemos a língua portuguesa, não é difícil para cada um de nós começarmos a interpretar esse texto legal. Simplesmente isso. Então, são 2 fatores, Lúcio, que nós temos problemas seríssimos para resolver e não resolvemos. Bom, então vamos seguir em frente aqui. E aí o seguinte, sobre o caso aí do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, democraticamente, eu sou o voto vencido nessa bancada hoje. Antero, qual o seu destaque de hoje? Mas eu queria saber, assim, tudo bem, seu voto vencido, mas assim, o que faltou no pacote que precisava ter?
Segundo o próprio ministro, faltou avançar mais, não é isso? Sim, mas faltou avançar o mais. excludente dele estude. Não, eu não estou defendendo isso, Antero. Eu coloquei isso de forma clara. Não, porque o ministro defendeu. Sim, o ministro defendeu. O ministro defendeu. Os próprios então, aliados assim, do ministro, lá na Câmara, durante a votação, eles falaram que faltou apoio para o ministro Sérgio Moro, inclusive apoio do próprio Palácio do Planalto. É isso? Aprovar... Porque é o seguinte, porque é a Câmara, é o Senado, é o Supremo Tribunal Federal, é o Palácio do Planalto. Ele só foi super-homem quando foi convidado, né? Porque de lá para cá, ele só vem sendo fritado. Não, no show do Roberto Carlos ele foi super-homem. Foi super-homem, né? Você viu o show do Roberto Carlos? Na hora que anunciaram o Sérgio Moro, o público levantou e aplaudiu de pé. O presidente Jair Bolsonaro está entre a cruz e a espada. Se o presidente Jair Bolsonaro não indicar, e ele precisa indicar rapidinho, o ministro da Justiça Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, se ele não indicar, o Moro é o concorrente dele à presidência da República. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que por enquanto o Moro não quer, o projeto do Moro é ir para o Supremo, o projeto do Moro é apoiar o Bolsonaro, mas vai ser tanta pressão da sociedade, o Moro pode ser o grande adversário do Bolsonaro. O Bolsonaro tem como grande moeda eleitoral indicar o Moro logo para o Supremo, porque aí ele passa a ter um ministro que pensa como ele, só aí já mudou de 6-5 para a prisão em segunda instância. Né? A indicação do Bolsonaro, ele iria para o lugar do Bolsonaro. A indicação do Sérgio Moro no lugar do Celso de Mello transforma a votação de 5-6 em 6-5, em favor da prisão em segunda instância. Assim, mas não é tudo que o Moro pensa que ele está certo. Tem coisas que o Moro está errado. Tem muita coisa que ele pensa que está errado. Mas já de Moro aqui, vamos deixar para continuar o debate no outro dia. Vamos ao seu destaque, Antero. Meu destaque é o seguinte, Lúcio, eu vou aproveitar que eu estive... Também democraticamente. Democraticamente. Eu vou aproveitar que eu estive em Brasília, acompanhando o julgamento da senadora Selma. A senadora não compareceu ao julgamento, uma ausência muito perceptível no julgamento foi a do deputado Zé Medeiros, que inclusive eu volto de Brasília com a informação de que o Zé Medeiros quer ser candidato a senador do lugar da Selma, mas foi um erro político dele não ter ido ao julgamento. Lá ficaram 2 senadores do Podemos, o Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, e o Álvaro Dias, que ficou até o final do julgamento ali, solidário com a juíza Selma. Eu tive a oportunidade de acompanhar o voto e a longa exposição do ministro Og Fernandes. Ele é o ministro do Superior Tribunal de Justiça que mandou prender os desembargadores da Bahia e mandou afastar os desembargadores da Bahia por venda de sentença. É um homem da maior qualidade, um homem sério. Ele faz uma longa exposição de motivos no seu voto. Eu fui ali numa dupla condição. Primeiro que sou cidadão daqui, votei aqui. Eu não votei na juíza Selma. Eu votei no Sebastião Carlos, como senador, e o outro voto meu foi no Jaime Campos. Eu ganhei com o Jaime, perdi com o Sebastião Carlos. Mas achava assim, é muito doído caçar 670 mil votos. Tem que ter motivos de sobra. Então eu entrei no julgamento assim, eu vou olhar como jornalista, como advogado, quero acompanhar esse fato, é um fato histórico relevante, é a primeira cassação de senador da República que tem em Mato Grosso. Mas Filinto Miller foi cassado de uma forma diferente. Filinto Miller foi cassado porque ele ganhou a eleição do senador Vilas Boas aqui, porque não contou a urna do Tamarineiro. Aí o que recorreu para o TSE foi para contar a urna do Nhonhô Tamarineiro. Aí ganhou lá para contar os votos da urna. Aí contaram os votos da urna, Filinto não teve nenhum voto nessa urna, aí o Nhonhô Tamarineiro passou na frente. Aí, nesse caso, o segundo suplente tomou posse. Aqui não. A Constituição prevê que ninguém assuma. Inclusive, o ministro deixou muito claro isso no seu voto, inclusive fazendo a seguinte menção.
que se faltassem apenas 15 meses para o término do mandato, a cassação teria que ocorrer imediatamente e Mato Grosso ficaria 15 meses sem um representante. Porque é assim que prevê a Constituição. Fez uma longa exposição e, assim, as trapalhadas da juíza Selma e de seus 2 suplentes foram gigantescas, inacreditáveis. Porque o OG Fernandes cita um dado que eu não sabia, que além de juíza criminal, ela já teve oportunidade de passar ali pelo TRE. Então, ou como juíza eleitoral de piso. Então, devia ter tido mais cuidado com a questão eleitoral. Tudo vai ser decidido na terça-feira, mas eu acredito de que é irreversível a cassação da senadora Selma. Teremos nova eleição para o Senado em Mato Grosso. Professor Lorenberg, e o seu destaque qual é? Lúcio, Antero e amigo telespectador, o Ministério Público acabou de abrir uma investigação contra o procurador Januário Paludo. Ao mesmo tempo que tem essa investigação, tem também uma instalação de uma sindicância ético-disciplinar. Então, é esse o tema do meu comentário. Bom, e seguindo aqui, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, quer o empenho dos deputados para limpar a pauta de vetos. E ele já adiantou que, se necessário, vai suspender o recesso parlamentar. E ainda tem mais uma demanda extra: a denúncia do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, contra o governador do estado, Mauro Mendes. O parlamento estava cumprindo o rito regimental. Tem que apreciar todos os vetos do governo. Apenas no início desta semana, 17 vetos estavam travando a pauta de votação de projetos. Entre os vetos, vários à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas a esperança é de que na próxima semana finalize ao menos todo o trâmite do plano plurianual, que já passou pela segunda votação. A Casa segue votando em secreto os vetos do governador Mauro Mendes. O deputado João Batista teve vitória. Conseguiu derrubar um veto com muito apoio dos colegas e da própria base do governo, com um placar de 20-2. E assim, os agentes penitenciários vão ter a reestruturação da tabela salarial, mas de acordo com a lei, que respeita a capacidade orçamentária do Executivo. Nós tivemos aí uma apresentação da emenda 114 de minha autoria, que acabou não prosperando. Por isso, as lideranças de bancada resolveram apresentar uma outra, consensuada inclusive com a base do governo. No entanto, o governo vetou essa emenda que dizia que o Estado ficava garantido a reestruturação da tabela salarial do agente penitenciário. Diante desse veto, organizamos aqui na Casa e foi apreciado o veto. O deputado Paulo Araújo pediu vista, fomos chamados até o governo para conversar a respeito, o governo liberou a base e nós derrubamos o veto aí por 20-2. De outro lado, o deputado Valdir Barranco não conseguiu derrubar um dos vetos do governador, no que diz respeito ao orçamento da Defensoria Pública. Ele lamenta a falta de apoio neste caso. Nós tivemos 12 votos, precisávamos de 13, então por um voto manteve-se o veto. Eu quero mais do que lamentar o veto que se manteve, lamentar outros vetos, né? E mais do que celebrar os que nós derrubamos, também lamentar outros vetos que foram mantidos, como por exemplo o veto sobre o orçamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. A Defensoria faz advocacia para os pobres, para os mais necessitados. O deputado Wilson Santos lamenta a quantidade de vetos do governador aos projetos do Legislativo. O governo não tem respeitado a maioria dos projetos dos parlamentares. Então há aí uma síndrome de vetos impressionante. Quase tudo que é aprovado pelos deputados tem recebido um parecer contrário. O governador não tem sancionado. Seja na área da saúde, da educação, da infraestrutura, do lazer, da assistência social. Posso afirmar, de cada 10 projetos aprovados na Assembleia, de autoria dos deputados, mais de 50% são vetados pelo governo. Além da apreciação dos vetos, que ainda não terminou aqui na Casa, tem uma outra missão para o parlamento, ou melhor, para a presidência.
é o fato de que o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, encaminhou denúncia ao presidente da casa, pedindo que fosse instalada uma CPI contra o governador Mauro Mendes. No entanto, o presidente, a princípio, já teria descartado a formação de uma CPI, mas pondera se pode, pelo menos, criar uma comissão de acompanhamento. A Procuradoria-Geral da Casa é que deve decidir. Enquanto isso ainda não tem um ponto final, os deputados acabam fazendo suas avaliações em relação a essa disputa entre o prefeito da capital e o governador do estado. Para nós aqui é motivo de tristeza, né? Porque nós queríamos que tivesse uma harmonia entre os gestores municipal e estadual. E essa disputa sempre houve. Os governadores não se satisfazem em cuidar apenas do Estado, querem cuidar do Estado e da capital. Foi assim entre Garcia Neto e João Ponce na década de 50, foi assim entre eu e o Blairo Maggi, e agora entre o Emanuel e o Mauro Mendes Ferreira. O que eu aconselho é que coloquem os interesses da sociedade acima das vaidades, das disputas ideológicas e partidárias. É grave a denúncia trazida aqui, não dá para negar, ela é grave a denúncia trazida pelo prefeito Emanuel Pinheiro. A Assembleia precisa investigar isso, precisa se debruçar sobre isso. O presidente Botelho alega que não tem fatos, ainda argumentos suficientes para a abertura de uma CPI, vai criar uma comissão. Eu acho que essa comissão ela tem que agir rápido para averiguar se é possível ou não, se dá continuidade ou não. Se tiver fatos contundentes, então nós temos que abrir a CPI sim, porque são graves as acusações. A denúncia protocolizada pelo prefeito na presidência da Assembleia é de que o governador poderia estar fazendo uso da delegacia fazendária para prejudicar a gestão na capital. E esse foi um dos assuntos, esse que eu digo, essa confusão aí entre Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro, esse daí foi um dos assuntos da entrevista do Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual Paulo Araújo. O senhor é do PP, apoia a administração Emanuel Pinheiro, é da base de sustentação do governador Mauro Mendes. Agora, o prefeito Emanuel Pinheiro está denunciando o governador Mauro Mendes, que teria montado uma farsa para tentar prejudicar Emanuel Pinheiro politicamente, dizendo que o governo estaria usando a Polícia Civil com objetivos políticos. E aí, lá na Assembleia vai abrir CPI? E como resolver esse problema aqui envolvendo o prefeito da capital e o governador do estado? A Assembleia recebeu, dois documentos, um enviado pelo prefeito Emanuel Pinheiro e outro encaminhado pelo vereador Juca, onde ele traz vídeos de entrada em seu condomínio, que supostamente alegando que a pessoa que o denunciou não estava naquele recinto. A servidora que havia prestado depoimento na Defaz. A servidora. Foi um vídeo da entrada do condomínio e várias outras provas materiais que o vereador Juca encaminhou à Assembleia. O que eu posso dizer, o que eu sempre disse aos dois, tanto ao prefeito quanto ao governador, que toda relação política conflituosa, ela termina sendo ruim para todo mundo, Ela é ruim para a população, porque quando você tem uma questão política muito acirrada, as relações institucionais, elas terminam ficando arranhadas. Eu cito, por exemplo, a situação da saúde. A situação da saúde, pelo conflito político muito acirrado, especialmente aqui em Cuiabá, nós temos uma dificuldade muito grande de poder avançar, Então... Mas tem em volta esse conflito entre Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes? Olha, eu não sei, hoje eu não sei te afirmar. Pelo nível da acusação? Todas essas discussões... Ou das acusações que um faz ao outro e o outro faz ao um? Todas as vezes que você tem uma relação conflituosa e ela vem sendo de forma reiterada, mais difícil fica, logicamente, você apaziguar os ânimos, Eu, como disse, não escondo ninguém, sou amigo dos dois e a gente, logicamente, tenta primar principalmente pelas questões, pelas políticas públicas, Se nós tivéssemos uma convivência um pouco mais harmoniosa, eu não tenho dúvida que ganharia tanto o estado de Mato Grosso quanto o município de Cuiabá. Lá na Assembleia Legislativa, a gente recepcionou, cada um dos deputados, logicamente, tem a sua convicção, mas neste caso é caso de investigação policial. Nós não vamos abrir CPI na Assembleia Legislativa,
nós vamos estar pedindo, como o nosso presidente que recepcionou esse documento, pedindo celeridade para que a polícia, né, que é responsável por poder fazer essas investigações, possa vir o mais rápido possível a público e dizer, de fato, o que aconteceu. Se esta mulher, essa pessoa que denunciou supostamente aquela situação esteve lá, se não esteve lá, se ela esteve lá e viu, ela tem que, logicamente, ter as provas. Se ela não esteve lá, quem que eventualmente pagou ou quem eventualmente fomentou para que ela pudesse falar. Então, nós estamos aguardando ansiosamente, todos nós deputados e a população, logicamente, quer saber a verdade sobre esses fatos que entristece muito, né? É um fato que não deixa ninguém alegre. E aí, Antero? Este embate aí entre Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes, nesse último caso aí, qual deve ser o desfecho disso? Olha, primeiro vamos reposicionar a questão da saúde. Emanuel Pinheiro foi um dos responsáveis pelo fechamento da Santa Casa. Eu não estou tirando aqui a má gestão da Santa Casa. A má gestão da Santa Casa, aliado também ao descumprimento de palavra e ao não repasse de recursos da Prefeitura de Cuiabá para a Santa Casa de Misericórdia. Com relação ao Hospital Geral Universitário, a mesma coisa. Basta essa comissão de saúde ter um pouquinho de boa vontade de usar a cronologia dos fatos. O secretário Gilberto Figueiredo publica todo mês no site, no WhatsApp dele, e distribui para toda a imprensa o seguinte: repassei hoje os recursos para os hospitais filantrópicos. Todo mês tem lá. Esses recursos não chegaram no Hospital Geral, porque o secretário Gilberto Figueiredo passa para a Prefeitura. Cabe à Prefeitura repassar o Hospital Geral. O secretário municipal disse que está atrasado, reconheceu que está atrasado. Mas eu quero saber o seguinte: ele pode fazer uma retenção dolosa, porque foi criado aquele fundo, aquela lei que foi votada no governo Pedro Taques, do fundo de... FEF, né? FEF. Fundo especial aí. Especial e tal, cuja... De financiamento da saúde, Da não é isso? saúde, cuja receita é toda para os hospitais filantrópicos. E o governo do estado tem passado o dinheiro rigorosamente em dia. E o dinheiro não tem chegado no Hospital Geral Universitário. Então a Prefeitura de Cuiabá tem que explicar isso. Ponto 1. Ponto 2. Qual que é a utilização que o Mauro Mendes fez com relação à delegacia fazendária? O que aconteceu? Uma servidora do município, do hospital aqui, como que era? São Benedito, por nome Elizabeth, funcionária subalterna do senhor Oséias Machado, ambos ocupando o cargo de confiança no governo de Emanuel Pinheiro. O Oséias Machado, chefe imediato dela, e primeiro suplente do vereador Abílio. O Oséias Machado solicita, né, que essa Elizabeth vá à Câmara Municipal, na comissão de ética, para fazer um depoimento em desfavor do Abílio. Ele, como chefe dela, pede isso para ela. E ela vai lá e faz um depoimento que melhora a vida do Abílio. Por que ela faz esse depoimento? E ela entregou isso para a polícia. A imprensa já divulgou. O site PNB Online já divulgou, inclusive, esse documento. Ela entrega um documento para a polícia, mostrando o seguinte: ela não queria ir depor. Ela não queria ir depor porque pediram para ela mentir contra o vereador Abílio. Afirmações dela. E ela resolveu falar a verdade, sabe por quê? Porque a notificação do Conselho de Ética para ela ir depor não chegou para ela. Falsificaram a assinatura dela no recebido, para que ela fosse obrigatoriamente depor. E disseram a ela: olha, você é obrigada a ir depor. Ela foi e resolveu contar, segundo ela, a verdade. E o que ela conta? Ela conta que foi solicitada
pelo chefe dela e por uma outra chefe, de que fosse lá e prestasse o depoimento contra o Abílio. E que ela resolveu não prestar. E que ela havia sido convidada, daí a situação de surgir aí o Juca do Guaraná, para uma festa pela chefe dela. A chefe imediata dela do Hospital São Benedito pediu para que ela fosse nessa festa. Essa festa é no onde mora o Juca do Guaraná. Essa festa aconteceu. E ela narra detalhes dessa festa. Mas agora estão dizendo que ela não foi lá. Mas foi distribuído o vídeo da festa. Ah, foi distribuído? Foi distribuído. E ela estava lá. Eu não sei se ela estava. Ela diz que estava lá. Ela não foi lá, mas todos que ela cita que estavam lá confirmam que estavam lá. Ela cita os vereadores da CPI, ela cita o Ralph Leite, e todos não negam, todos estavam lá. Eles negam que viram o Emanuel com um envelope cheio de dinheiro, e eles negam que o Emanuel estaria dando 50 mil para cada vereador para caçar o Abílio. Isso que eles negam. Mas eles não negam que teve a festa. Mas negam que ela esteve lá. E o Juca do Guaraná fala que ela não esteve lá. Diz que ele desafiou as galáxias a Mas mostrarem não pode- que ela esteve lá. E então era uma presença mediúnica, porque ela tem as imagens, ou entregou à polícia as imagens, fotos, e acertou todos os nomes dos que estavam lá, sem ter estado lá. Fala o horário que o Emanuel chegou. Então tem muito documento. Esse documento ela vai e depõe ao GAECO e a Delegacia Fazendária. O que o Emanuel está falando que é perseguição? É uma perseguição a Delegacia Fazendária apurar isso. A Delegacia Fazendária não pode apurar. É que o Emanuel, cá para nós, ele está acostumado com não apuração, né? Ele está acostumado. Há quanto tempo aconteceu aquele probleminha do paletó? O que ele está dizendo é que os delegados teriam recebido autorização para detoná-lo. Foi o que ele declarou. Sim, ele falou que os delegados receberam autorização para detoná-lo. O que é detoná-lo? Primeiro, o delegado não pode investigar Emanuel Pinheiro. O chefe da Polícia Judiciária Civil declarou isso. Olha, nós nem podemos investigar o Emanuel, mas esses fatos aqui eles podem investigar. Quer dizer, a investigação desses fatos pode ser em desfavor do Emanuel Pinheiro. E essa investigação tem que ser feita de forma rigorosa, goste o Emanuel Pinheiro ou não. Até porque, se ele não tiver absolutamente nada a ver com isso, e diante de uma investigação rigorosa, ele é absolvido. Ele não vai ser apontado nada contra ele. Agora, não dá para tentar transformar a Assembleia Legislativa de Mato Grosso no outro puxadinho da Prefeitura, né? Achando que a Câmara pode ser um puxadinho e a Assembleia Legislativa pode ser outro puxadinho. Eu, sinceramente, acho que faltou muita habilidade para a liderança do governo. Eu acho que se tivesse um líder do governo perspicaz, falar assim, beleza, vamos abrir a CPI para investigar esses fatos, como aqui estão descritos, né? Mas vamos investigar também os fatos que aconteceram com todos aqueles ex-parlamentares que fizeram fila lá no negócio da propina do Silval. Vamos investigar também a sangria e vamos investigar também a evasão fiscal, né, do episódio. Então, abre a CPI e investiga tudo. Investiga tudo para valer. Eu acho que seria bom, né? Eu acho que a base do governo devia apoiar a CPI. E nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e o A Notícia de Frente volta daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta sexta-feira. Transparência e controle público. O Tribunal de Contas do Estado criou um banco de dados sobre tudo o que se arrecada de impostos pelos poderes públicos em Mato Grosso e como este dinheiro é aplicado. Vamos conferir na reportagem de Antônio Carlos Silva.
No ano passado, o TCE aumentou a fiscalização sobre as compras feitas por órgãos públicos estaduais e municipais de Mato Grosso. Com mais controle, o tribunal passou a detectar mais irregularidades na aplicação do dinheiro público. Em apenas uma fiscalização em apenas um município e alguns medicamentos, nós identificamos um sobrepreço de mais de 2 milhões de reais, ou seja, comprou medicamentos acima do valor de mercado em mais de 2 milhões, esse valor deverá ser um pedido de ressarcimento para o gestor devolver. Agora, o Tribunal de Contas do Estado ampliou a fiscalização para o uso do dinheiro público em mais 10 áreas governamentais de Mato Grosso. Receita, despesa, pessoal, obras, previdência, saúde, educação, licitações, contratos e prestação de contas. É o sistema Radar de controle público, um colossal banco de dados sobre tudo o que é feito por órgãos públicos estaduais e municipais de Mato Grosso, principalmente sobre a quantidade de impostos arrecadados e como e onde este dinheiro público é usado. Por exemplo, sobre gastos com pessoal, investimentos em saúde, educação, a situação da Previdência, um retrato geral das políticas públicas do município, enfim, todo aquele grande conjunto de informações que o TCE dispõe está acessível de forma muito fácil para o cidadão que quer se informar, que quer analisar e que quer influenciar as políticas públicas da sua cidade ou do estado. É possível essa ferramenta dar muitas opções para o cidadão, para o usuário, você consegue fazer seus próprios cruzamentos, você consegue extrair suas informações, olhar rankings, indicadores, estatística, então assim, enriqueceu muito. Com acesso ao radar, o cidadão matogrossense vai poder fazer o controle social das contas públicas no estado e também até influenciar a análise delas aqui no TCE. A utilização do sistema vai, sem dúvida alguma, gerar inúmeras provocações para uma atuação de fiscalização do próprio tribunal ou da Câmara de Vereadores. O banco de dados do sistema Radar estará sempre atualizado porque os gestores públicos serão obrigados a alimentá-lo com informações. Todos os prefeitos, todos os gestores públicos matogrossenses, eles são obrigados a informar periodicamente ao Tribunal de Contas tudo isso que for solicitado, sob pena de eles sofrerem sanções, multas e até implicar no julgamento das suas contas. O radar é cidadão porque, através dele, a população matogrossense vai poder saber como o dinheiro público pago através dos impostos está sendo aplicado. Para a sociedade como um todo, eu acho que é uma transparência 100%. Todo mundo vai saber onde está o dinheiro e como está sendo usado. O radar do TCE ainda será uma das principais referências para empresas e pessoas que queiram investir e fazer negócios em Mato Grosso. Todo ano a gente procura e a gente quer um dado oficial. O dado oficial é do tribunal. Tá ótimo. Bom, agora nós vamos direto ao destaque do professor Lolenberg Alves sobre Ministério Público, não é, professor? Lúcio, amigo telespectador, um relatório da Polícia Federal que foi divulgado captou uma conversa, Lúcio, a Polícia Federal, uma conversa entre o doleiro Dario Messes e a sua namorada. Nesta conversa surge um detalhe interessantíssimo aí. O doleiro confessa à sua namorada que estava pagando propina para um procurador da Lava Jato, o Januário Paludo. Essa conversa foi datada em agosto de 2018. A Polícia Federal pegou esse relatório e mandou para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, e a PGR, sob o comando do Augusto Aras,
mandou investigar o procurador. Há 2 processos aí. Um de investigação que está a cargo do subprocurador Onofre Martins e uma sindicância que está a cargo da Corregedoria Geral Elisete de Paiva, que está a cargo dessa Elisete. Você tem 2 situações aqui. E uma terceira, amigos, o Januário Paludo já se foi, conversas que foram divulgadas pelo Intercept Brasil, mencionando uma conversa em um grupo de procuradores chamado Filhos de Januário. Filhos de Januário, fazendo referência ao procurador Januário Paludo. O Januário Paludo talvez seja um dos mais antigos na Lava Jato de Curitiba, desde 2014, no início de 2014. É um dos conselheiros do coordenador da Lava Jato, o Deltan, muito próximo dele. Mas isso não tem nada a ver. Só está falando da proximidade, da antiguidade. O Deltan veio num tweet e disse o seguinte: o Januário Paludo é uma pessoa de confiança, com grandes serviços prestados à sociedade. A minha pergunta é, está em jogo, está em investigação a biografia do Januário Paludo ou um suposto crime? A mim me parece que tem que ser investigado, não a biografia, Lúcio, mas investigado esse relatório, o conteúdo desse relatório, identificado pela Polícia Federal. O problema maior, amigo telespectador, e aí, já acrescentando a minha opinião, nós já sabemos o resultado dessa investigação. Não vai dar em nada. Assim como não deu em nada a denúncia feita pelo cabo, pelos coronéis, quando mencionou integrantes do Ministério Público Estadual a respeito da Grampolândia Pantaneira. Eu pergunto ao amigo telespectador, o que foi feito de uma denúncia muito grave sobre aquele procurador, também federal, Lúcio, Marcelo Miller, que ao mesmo tempo que ele trabalhava na Procuradoria-Geral da República, sendo um dos principais braços do senhor Janot, ele prestava consultoria à JBS. Não foi feita nenhuma investigação. Nenhuma investigação. Tem um processo contra ele. Pois é, mas não aceleraram esse processo. Sim, mas é o resultado da investigação abrir um processo contra ele. Pois é, mas precisa trazer para todos nós, para o conjunto da sociedade, saber que pé está essa situação. Aqui você tem uma denúncia, um registro de uma conversa de alguém que disse pagar, disse. Eu não estou dizendo que é disse verdade. Para a namorada. Para a namorada. Será que não pode ter sido combinado isso? Porque tem fala lá do procurador, tem alguma coisa Não, é o doleiro, Lúcio, é o doleiro que fala para a namorada que estava pagando propina. Veja, eu não estou dizendo que é verdade, mas é algo que deveria ser investigado a fundo. Não importa quem seja a pessoa, não importa, amigos. Quanto mais claro esta denúncia for trazida, Lúcio, maior será tanto para o Ministério Público Federal quanto para a própria Lava Jato. É isso que eu estou tentando falar para o amigo telespectador. Isso tem que ficar claro. Eu concordo com o senhor aí de que existe uma denúncia, tem que ser investigada. Agora, o que eu coloco também é que antes de se investigar, não se pode, de forma antecipada, querer condenar uma biografia. Não, mas nesse sentido que eu coloco. Mas aí vem a seguinte pergunta, Lúcio. Todas as denúncias que chegaram ao Ministério Público Federal sobre outras pessoas eram verdades. O Ministério Público, nenhum, e eu venho acompanhando o Ministério Público desde o começo da Lava Jato, desde o seu início, em nenhum momento, nenhum integrante do Ministério Público questionou ou duvidou
das delações ou das afirmações contra outras pessoas. Agora não. Quando vem sobre um integrante do Ministério Público, todos eles se manifestam contrário. Esse é o problema. Essa é a questão. Qual foi a PEC que nós fomos para a rua apoiar para dar poderes ao Ministério Público de investigar? Tem um número essa PEC, né? A PEC 97. Que deu mais poderes para eles. Que deu os poderes de investigação. E brigou 47? Com os delegados, né? Não sei. Tem uma PEC, uma emenda constitucional, que tinha um número que terminava em 7. Eu lembro bem o término do número. O número dessa PEC, mas não importa o número. Que deu ao Ministério Público o poder de investigar. Tá bom. E qual foi o principal argumento do Ministério Público para que ele tivesse esse poder de investigar? O principal argumento foi o seguinte, que não podia ficar a investigação, como estava na Constituição, só com a Polícia Judiciária Civil, porque só podia investigar no Brasil a Polícia Judiciária Civil e a Polícia Federal. E o Ministério Público ganhou também o direito de investigar. Ótimo, parabéns, nós apoiamos, a sociedade apoiou, para que o Ministério Público tenha o poder de investigar. Qual que era o principal argumento? Como é que a polícia do Estado vai investigar o governador do próprio Estado? Então, se o Ministério Público puder investigar, o Ministério Público pode fazer essa investigação de forma mais isenta. Sem dúvida. Entendeu? Se bem que a Polícia Judiciária pode sim investigar o governador. Ela é polícia do Estado, não é polícia de Mauro Mendes. Ela é polícia do Estado, é para servir o Estado. Mas tudo bem. Agora, o efeito ao contrário deve poder. Aí o Ministério Público põe o pé na porta e não deixa. Exatamente. A briga do Ministério Público, eu acho que é isso que o senhor está falando acertadamente. Exatamente. Só isso. nós podemos nos investigar. É essa a briga da Grampolândia. Deveria também o seguinte, quando for caso do Ministério Público, quem pode investigar? Se for federal, é a Polícia Judiciária Federal. É a Polícia Federal. Que é a Polícia Judiciária Federal. Isso não pode estar sendo investigado pelos coleguinhas. De forma nenhuma. Porque os coleguinhas é muito difícil para mim. Como é que eu vou investigar o professor Lorenberg, uma pessoa que eu admiro, que eu sei da honradez dele, etc. e tal? Não pode. Tem que ser alguém de fora. Então tem que ser alguém da Polícia Federal. Mas o Ministério Público nem aceita pensar nisso. É coisa para o Congresso resolver. E autorizar. Que o Ministério Público não pode ser investigado só pelos membros do Ministério Público. Né? Ou então, melhorar esse controle. A sociedade tem que ter, assim, quem que fiscaliza o fiscal? O fiscal da lei é o Ministério Público. Mas quem fiscaliza o fiscal da lei? Só ele mesmo? Aí fica difícil, né? Tem um espírito de corpo. O corporativismo predomina, Lúcio. Entendeu? Aí é que está a grande questão. Pode concluir, professor. Não, concluir. É esse o teor do comentário? Esse é o teor. E eu quero aqui dar uma sequência, né? É só para dar razão ao Lúcio também, o que não significa dizer que o Januário Paludo é culpado. É culpado. Mas que, assim, é bom até para o próprio Januário Paludo que a investigação seja independente. E para o Ministério Público também. É melhor ainda. Bom, e continuando aqui, repercutiu o comentário que o senhor fez ontem, aqui numa notícia de frente, sobre o fundo partidário. Não foi isso? Fundo eleitoral. Fundo eleitoral. E aí o seguinte, que eles querem dobrar o valor, né? De 1,7 bilhão para 3,8. 3 bilhões e 800 milhões de reais. Verdade. E aí o seguinte, sabe o que é que eles vão fazer? Porque tem a lei lá da PEC do teto de gastos. Autorizaram, né? Várias coisas. Aí eles querem o seguinte, eles querem, os senhores congressistas, né? Um deboche, uma zombaria, algo vergonhoso. Eles querem retirar dinheiro da infraestrutura e também da saúde para colocar lá no fundo eleitoral. De vários setores. E aí eu quero destacar 2 pontos aqui. Para poder aumentar aí 2 bilhões, desse montante, os maiores cortes seriam na área de saúde, 500 milhões de reais. Infraestrutura e desenvolvimento regional, 380 milhões, que inclui obras de habitação e saneamento. A redução na educação chegou a 280 milhões de reais. Mas agora vem aqui
a informação de maior impacto, que revela a preocupação, né? O carinho, né? Dos senhores congressistas com a sociedade brasileira, principalmente aquela de menor poder aquisitivo. O principal alvo da tesourada foi o Fundo Nacional de Saúde, que receberá menos dinheiro, por exemplo, sabe para quê, Antero? Para a farmácia popular. Eles vão retirar 70 milhões de reais da farmácia popular. E aí, para que não fique nenhuma dúvida, esse programa aqui da farmácia popular oferece remédios gratuitos, de graça, à população de baixa renda. Coisa é boa, isso né? que eles estão fazendo lá. Mas vão ter dinheiro para fazer campanha eleitoral. Vão ter dinheiro para fazer Vão ter campanha dinheiro. eleitoral. Aí, como nós dizemos aqui, o seguinte, aí eles vão fazer a campanha eleitoral com dinheiro público, aí depois, uma parte desses que se elegerem, que compõem lá a banda podre da classe política brasileira, aquela que enfia a mão nos cofres públicos, que adora uma propina, se elege com dinheiro público e aí depois vai roubar o dinheiro do povo. Não é uma beleza? Muito bonito. Com brincadeira, viu? Muito feio, né? Muito feio. Nota 0, né? E nós vamos aqui a mais um intervalo comercial e a notícia de frente volta daqui a pouco. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta sexta-feira, destacando aqui que o Tribunal de Justiça ratificou perseguição, essa perseguição aí, entre aspas, de Selma Arruda a advogado e devolve apartamento que tinha sido dado como fiança aqui em Mato Grosso. A turma de câmaras criminais reunidas decidiu, na tarde de ontem, devolver um apartamento dado como fiança pelo ex-secretário de administração Francisco Fayad, bem como os materiais apreendidos na residência dele na quarta fase da Operação Sodoma, em fevereiro de 2017. Ao mesmo tempo, os magistrados confirmaram o envio do processo para a Justiça Eleitoral apurar um suposto desvio de R$ 5.100.000 dos cofres públicos estaduais. Quer dizer, a Justiça Eleitoral, aquela história, né? Aprovada lá pelo Supremo Tribunal Federal, de apurar lá na Justiça Eleitoral os crimes que tiverem aí conexão com campanhas eleitorais. Essa aqui é a notícia. E aí, como o Fayad foi candidato a vice do Lúdio, né? Foi. Ele vai ser investigado agora pela Justiça Eleitoral. E mais uma criação do Supremo Tribunal Federal, né? O nosso Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição, disse que é assim que tem que ser. E como o Supremo é o Supremo, assim será. E já que nós estamos falando da senadora Selma Arruda, nesse caso aqui não era nem da senadora, era da então juíza, mas o destaque do Antero hoje é sobre essa primeira fase do julgamento da senadora Selma Arruda, que aconteceu essa semana lá em Brasília, no TSE. Olha, Lúcio, eu dizia aqui, ao falar do destaque, de que fui ao julgamento na condição de jornalista, de advogado, mas também de cidadão e de torcedor. Eu torcia para que os 670 mil eleitores que votaram na Selma não fossem cassados. Foram. E foram porque era impossível não cassar, diante da lei. Primeiro que a defesa da Selma foi toda atabalhoada. Não sei se vocês assistiram o julgamento pela TV Justiça, mas o absurdo que aconteceu. A senadora Selma dividiu seu tempo de defesa, que era de 21 minutos, em 3. 7 minutos para a Selma, 7 minutos para o Gilberto Possamay, primeiro suplente, e 7 minutos para o segundo suplente, que ninguém se lembra o nome. Ninguém sabe quem foi. Para falar 7 minutos, quer dizer, tirou 14 minutos da defesa da Selma.
Se a Selma fosse condenada, os outros 2 estariam condenados. Tiraram 14 minutos da defesa da Selma. A defesa dela foi muito bem feita. No único aspecto que podia ser feito, que era o aspecto político. O que o advogado da Selma falou? Que ela gastou só 2 milhões e 100 contra 2 milhões e 900 de Jaime, 2 milhões e 700, ou 2.700 do Jaime e 2.900 do Fávaro. Então a Selma foi quem gastou menos na campanha eleitoral. Portanto, não houve abuso de poder econômico. Portanto, não foi essa gastança. Portanto, ela não ganhou a eleição porque gastou. E nós sabemos que ela não ganhou a eleição porque gastou. Ela ganhou a eleição porque estava no lugar certo, com o discurso certo, na hora certa, dizendo que era senadora do Bolsonaro e que ia combater a corrupção. Foi por isso que ela ganhou a eleição. Na onda certa. Na onda certa. Foi por isso que ela ganhou a eleição. Então, assim, quando ele terminou de falar, eu falei, belíssima defesa. A própria defesa relata o seguinte, o que aparece aí é um recurso do suplente. Mas, segundo o direito civil, está tudo declarado. Foi feito um empréstimo de mútuo entre o Gilberto Possamay e a senadora Selma. Está registrado no imposto de renda dele, está registrado no imposto de renda dela. Empréstimo de mútuo é o seguinte, telespectador, eu faço o empréstimo para o Lorenberg, ou o Lorenberg faz para mim, ambos declaramos o empréstimo no imposto de renda, vai ficar justificado o dinheiro na minha conta do Lorenberg e depois, quando eu pagar, também está justificado o pagamento. Esse é empréstimo de mútuo, permitido à luz do direito civil brasileiro, absolutamente legal, segundo a ótica do direito civil. Termina de falar a defesa da Selma, José Eduardo Cardoso faz uma sustentação oral brilhante. Ele fala assim, primeiro que a defesa é uma confissão. Eles falaram aqui que fizeram empréstimo de mútuo. A senadora declarou que fez e o Gilberto Possamay declarou que fez. Aí ele leu o artigo da lei eleitoral que proíbe o empréstimo de mútuo. O artigo da lei eleitoral mostra claramente o seguinte, que candidato pode fazer empréstimo? Pode, só em instituição financeira. E aí levanta a seguinte tese, o que foi isso aqui? Por que é empréstimo? Teria sido compra de vaga do suplente? O suplente fez o empréstimo para garantir que assumiria determinados meses o mandato? Foi para isso? Mas eu não vou chegar a tanto. Ocorre que a lei eleitoral não permite. Aí ele cita as várias coisas incontroversas, todas ditas pela defesa da Selma. E mostra o seguinte, é verdade que a senadora gastou só 2 milhões e 100. Mas desse dinheiro, 72% foram Caixa 2. Ou seja, 72% dos gastos da senadora Selma foram Caixa 2. E por que a Justiça chegou nesse número? Só chegou nesse número porque houve a quebra do sigilo bancário. E se só chegou nesse número por causa do sigilo bancário, significa que ela não declarou. E se não declarou, é Caixa 2. Como ela não declarou, como a Justiça só teve esse número por causa da quebra do sigilo bancário, por causa das ações do Brasinha contra ela, é Caixa 2. Ficou comprovado isso. Brasinha, o Júnior Braza, da agência que fez a cobrança. Gêneros, que fez a... Aí tem pagamentos ilegais lá também para o senhor Kleber Lima. Para a agência do Kleber Lima. Uma parte em dinheiro para o Kleber Lima, outra parte para a agência. Olha, e isso dito pela defesa da senadora. Quer dizer, a defesa dela, nunca vi alguém produzir tanta prova contra si como a própria senadora produziu. Tanto é que o O.G. Fernandes chega no momento, o relator do processo, o ministro, chega no momento de dizer, olha, assusta. Até porque a senadora que nós estamos votando aqui, ela foi juíza. Ela conhece a lei. Ela conhece como é que funciona isso tudo. E salta aos olhos tantas irregularidades. E aí ele termina o voto dele com as seguintes
definições. Primeiro, caça o mandato dela e dos suplentes. Segundo, manda comunicar imediatamente o Senado da República para que tire ela do cargo. Manda comunicar imediatamente o Tribunal Regional Eleitoral e determina que a nova eleição se faça em 90 dias. Ponto. É a conclusão do voto do relator. Foi suspenso, vai ser votado na terça-feira. Hoje é sexta, portanto, passaremos o final de semana, segunda, e na terça-feira vai ser votado lá em Brasília a cassação do mandato da Selma. Fiquei com a impressão de que vai ser por unanimidade. Fiquei com a impressão, apesar de que havia uma boataria de que 3 ministros estariam dispostos a pedir vista, que depois do longo relatório do ministro O.G. Fernandes, eu acho que ninguém vai pedir vista. Acho muito difícil se expor demais, pedir vista por amizade numa questão como essa. E aí o ministro José Eduardo Cardoso ele foi brilhante em 2 aspectos. O advogado da Selma, argumentando politicamente, disse assim: ela está sendo caçada pelas suas posições políticas, porque lá no Mato Grosso ela prendeu o presidente da Assembleia, o Rivan, e prendeu também o Silval Barbosa, ex-governador do estado de Mato Grosso. É por isso que ela foi perseguida lá no TRE. Uma espalhafatosa mentira, né? O que tem o TRE de Mato Grosso a ver? Ficaria zangado de Selma ter prendido o Silval? Nunca ninguém manifestou nenhuma contrariedade quanto a isso. Ponto 1. E ela está sendo caçada também pelas posições dela corajosas em defesa da Lava Jato, da prisão em segunda instância, por isso. Isso o advogado dela falou. Defesa política, tá boa. Aí o advogado Zé Eduardo Cardoso falou assim: não estamos aqui discutindo a questão da política. Eu não estou discutindo aqui se concordo ou não com a posição política dela, de defesa da Lava Jato, etc. e tal. E eu não estou discutindo aqui sequer se concordo com a posição política dela, que é, embora o nosso colega não tenha anunciado, em favor da Lava Toga. E diz também o seguinte: olha, nós estamos aqui julgando um crime, não uma biografia. Ele também disse isso. Agora me chamou a atenção. E ele falou mais uma coisa assim espetacular. Ele falou: eu tenho certeza que se a juíza Selma estivesse aqui julgando a senadora Selma, ela podia mandar prender. Mas olha, foi um julgamento triste para Mato Grosso, porque a maioria votou na senadora Selma, mas, ao mesmo tempo, acaba de uma vez com esse discurso de vítima da senadora Selma. Interessante. E só para fazer justiça, Lúcio, é um julgamento que eleva o conceito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Até porque, por várias vezes, no voto dele, o relator Og Fernandes destacou, ressaltou o trabalho aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Do desembargador Sakamoto. Mas a mim me chamou muito a atenção, foi o primeiro suplente, o advogado dele, o advogado Gilberto Possamay, rifar completamente a senadora Selma Arruda. Falou: olha, o primeiro suplente é o seguinte, ele emprestou 1.500.000, primeiro emprestou 1 milhão, depois passou mais 500 mil, só que é o seguinte, ele só emprestou, ele não tinha como fiscalizar, quem empresta não tem o poder de fiscalizar como aquele que tomou o empréstimo vai gastar esse dinheiro. Aí no voto do relator ele falou: olha, muito bem, só que é o seguinte, liberou 1 milhão tal dia, 500 mil na outra data, e aí, poucos dias depois, ele foi anunciado como primeiro suplente. Mas ele não sabia como gastaram, ou como a senadora Selma gastou 1.500.000 reais que ele emprestou. Ficou essa impressão, o tribunal não quis afirmar isso, porque não tem prova, do resto tem. Mas não tem prova, mas ficou a impressão de venda de vaga de suplente. Olha, suplência minha aqui custa tanto. Então, ficou muito mal isso. Eu acho que a senadora termina a carreira política dela brevemente, muito mal, né? Porque ela, que foi na magistratura uma pessoa do bem, ela vai terminar a carreira política dela como ficha sua. E nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta sexta-feira. Muito obrigado ao professor Oliveira Alves, obrigado Antero Paes de Barros. E nós estaremos de volta
aqui na próxima segunda-feira. Um bom dia e um ótimo final de semana.